Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos dar continuidade à nossa disciplina de ciências. O conteúdo, então, será dinâmica, a primeira e a segunda lei de Newton. Então, leitura, né, do livro didático, da página 108 à página 113. Então, nós vamos iniciar com dinâmica, né? Vamos explicar primeiro o que é dinâmica. Então, dinâmica, do grego, significa forte, tá? Em física, a dinâmica é um ramo da mecânica que estuda o movimento de um corpo e suas causas, tá? E o cientista, então, que estudou, né, esses movimentos e suas causas foi Newton. Então, por isso que nós temos as 3 leis de Newton, ou seja, as leis de movimento, tá? Então, ele explicou que os movimentos, que os objetos teriam movimentos. Nesses movimentos, ele só mudaria se ocorresse uma força, né? E com isso, esses movimentos teriam uma certa aceleração ou não, então dependendo da força que estava atuando sobre ele, e geralmente ocorria uma reação, tá? A primeira lei de Newton, então, fala sobre a lei da inércia, né? Então, assim, ó, todo corpo que esteja em repouso ou em movimento retilíneo uniforme tende a continuar nesses estados se a força resultante que age sobre ele for nula. Ou seja, né? A tendência de um corpo em repouso, ou seja, né, nula, que não tem um movimento, né, que está parado, ou em movimento retilíneo uniforme. Uniforme é constante, né? E não há uma aceleração, tá? Então, ele é constante, ele é uniforme. É manter o seu estado inicial, tá? Então, ele mantém, por exemplo, a minha caneta, ela está parada, vamos dizer que seja na palma da minha mão. Se nenhuma força externa atuar sobre a minha caneta, ela vai continuar aqui parada, tá? A aplicação, então, de forças externas pode mudar a condição inicial, tá? Então, voltando ao exemplo da minha caneta, então ela está parada na minha mão e vai ficar aqui. Se algo não acontecer externamente, ela vai continuar aqui, tá? Então, no momento que eu ajo em cima, né, tem uma aplicação de uma força externa, ocorre, então, uma mudança, né, dessa movimentação dessa caneta. Nessa primeira lei de Newton, nós não temos uma fórmula, né? Mas essa primeira lei de Newton, ela está relacionada diretamente com a massa do objeto. Quanto maior a massa do objeto, maior será a força aplicada, tá bom? Aqui, nós temos um exemplo bem clássico, né? Esse aqui é utilizado ali com o pessoal bastante pessoal da física, né? Pessoal, aqui nós temos, então, um ônibus, né? E ele está em movimento e as pessoas estão lá dentro paradas, né? Elas não estão andando dentro do ônibus, elas estão paradas. Mas se o ônibus está em movimento, também as pessoas estão em movimento. Vamos dizer assim, que esse ônibus está em movimento retilíneo uniforme a 60 km por hora, tá? Então, ele está andando a 60 km por hora. As pessoas aqui dentro também estão a 60 km por hora, porque elas estão dentro do ônibus, né? Por mais que elas estejam paradas, mas elas estão em movimento junto com o ônibus. E esse ônibus, por algum motivo, teve que frear, né? Parou. Por algum motivo, ele parou. A primeira lei da inércia, né, de Newton, fala o quê? Então, que os corpos tendem a manter, né, no seu estágio inicial, desde que haja uma mudança externa. Então, qual é o estágio inicial dessas pessoas? Estar em movimento a 60 km por hora. Quando esse ônibus para, o que acontece? Elas são arremessadas para frente, porque elas ainda estão em movimento a 60 km por hora, ok?
Um outro exemplo que nós podemos estar utilizando é os cintos de segurança, né? Por que ele é utilizado, é obrigatório e é essencial, tá? Porque nós estamos dentro de um carro, mesma situação. Nós estamos num carro com cinto de segurança a 60 km por hora. Quando esse carro para, o que o nosso corpo tem a tendência? A ir para frente, porque ele ainda está em movimento a 60 km por hora, tá? E o cinto de segurança é uma força que vai segurar, né? Para que nós não sejamos arremessados para frente, tá? Então, isso também é um outro exemplo da primeira lei de Newton, a lei da inércia. Então, os corpos tendem a manter no seu estágio inicial, tá? Então, eles vão manter no seu estágio inicial. Se eu estiver parada, eu vou continuar parada. Se eu estiver em movimento, eu vou estar em movimento. Eles só vão mudar o meu estágio inicial se existir uma força externamente, né, sobre aquele objeto. Senão, ele vai manter-se naquele estágio inicial, certo? A segunda lei de Newton, então, fala que é o princípio fundamental da dinâmica, né? Então, a força resultante é igual à massa multiplicada pela sua aceleração. Então, F igual a m vezes a, tá? Então, é a relação da força com a aceleração. Lembra que lá na primeira lei de Newton, então o movimento retilíneo uniforme, então não há uma mudança nessa velocidade, nesse movimento. Aqui na segunda lei de Newton, ele está justamente falando isso, tá? Então, é uma força resultante sobre uma massa e aplicado uma aceleração. Aqui, então, nós temos duas formas que é utilizada, né, nessa segunda lei de Newton, então. Essa primeira está falando, então, dessa força resultante que age sobre essa massa, tá? Aqui na segunda lei de Newton, a massa vai fazer o papel da inércia, né? Que é aquela resistência, vamos dizer assim, da mudança, né? Ou se está em movimento ou se está em repouso. Então, quem vai fazer esse papel da inércia aqui é a massa, porque quanto maior for a minha massa, maior será a aplicação da minha força e também da minha aceleração. Se eu aplicar o maior, se esse objeto tiver uma massa maior e eu determinar uma força, uma aplicação de força, por exemplo, eu tenho dois objetos, né? Tenho dois objetos e eu vou empurrar esses dois objetos com a mesma força. Só que um tem a massa maior do que o outro. Então, aquele que tem a massa maior terá uma aceleração também menor, né? Porque essa massa vai fazer uma resistência maior do que o outro objeto, tá? Então, aqui temos força, né, que é igual a massa pela sua aceleração, né? Então, a aceleração desse objeto, a movimentação desse objeto já não é mais retilíneo ou uniforme, pode ter uma variação aqui. E nós também temos o peso, né? A força peso aqui, que Newton também falou, olha, a força gravitacional, por que os objetos, quando nós jogamos, ele tende a cair, né? Ele tende a atingir o solo, porque existe uma força gravitacional. E ele não falou só em questão do planeta Terra, ele falou também os outros planetas possuem a mesma força gravitacional. Então, quando o exercício estiver relacionado com a força gravitacional, com a gravidade, vocês vão utilizar essa fórmula de peso, tá? Lembre-se que a minha massa não muda. Eu posso estar aqui no planeta Terra, eu posso estar aqui na Lua, né? Eu vou estar na Lua, não vai mudar, a minha massa não muda. O que vai mudar é o meu peso, tá? Cuide bem disso, que geralmente há uma confusão desses dois conceitos. Então, a minha massa não muda. Posso estar aqui na Terra, posso estar na Lua, em Marte, em qualquer lugar, a minha massa sempre será a mesma. Agora, o peso não, porque o peso está relacionado com a gravidade. Aqui então nós temos alguns exemplos, né?
um bloco de massa, né, 2 kg, é puxado sobre uma superfície horizontal sem atrito, então não terá uma resistência, tá? Por uma força horizontal, F, né? E adquire um movimento retilíneo com aceleração igual, né, a 6 metros por segundo ao quadrado. Qual o valor, então, né, dessa força? Pessoal, eu sempre gosto de colocar assim, ó, um bloco de massa M. Então, eu coloco aqui no ladinho, vamos ver se eu consigo escrever. M é igual a 2, tá? Ó, igual a 2. É puxado sobre uma superfície horizontal sem atrito por uma força horizontal F. Ele só falou F. Então, F, então, eu vou deixar aqui em cima, porque ele só falou e não me deu nenhum número, tá? E adquire um movimento retilíneo com aceleração, ó, então ele me deu uma aceleração. Então, a aceleração é igual a 6, né? Eu vou sempre conferir se as unidades de medidas estão sempre corretas. E qual o valor, então, dessa força? Então, ele está pedindo aqui, ó, qual é o valor dessa força? Então, aqui eu vou colocar de novo aqui. Ai, gente, é tão difícil fazer isso aqui. Ok. Pessoal, então eu sempre gosto de colocar no lado, porque visualmente é melhor, né? Opa, então eu quero saber o F, que é a força, mas ele me deu a massa e me deu a aceleração. Então é mais fácil eu aplicar, ó, na fórmula, tá bom? Então eu coloco F é igual 2 vezes 6 é igual a 12 newtons. Então, vamos para o segundo exemplo, né? Na Lua, onde a gravidade é igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado, o peso de uma pessoa é de 80 newtons, tá? Então, isso na Lua. Na Terra, onde a gravidade é de 9,8 metros, né, por segundo ao quadrado, a massa dessa pessoa em quilogramas será igual a... Aqui está se referindo à Lua, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, devemos calcular a massa dessa pessoa com base em seu peso na gravidade na Lua, tá? Então, ele está pedindo da Lua. Então, vamos lá. Aqui, na Lua, onde a gravidade, então, nós temos na Lua, vamos novamente, pessoal, colocar aqui no ladinho, tá? As informações. Na Lua, eu tenho a minha força gravitacional é 1,6, né, metros por segundo ao quadrado. O peso de uma pessoa, o peso, então, que é diferente dessa massa, sempre lembre disso, tá? Que eu quero saber o peso, é de 80 newtons. Então, ó, o peso na Lua é de 80 newtons, tá? E na Terra, então, a força gravitacional. Então, na Terra, a minha força gravitacional, isso, a minha força gravitacional é 9,8. 9,8 metros por segundo, né, quadrado. A massa dessa pessoa em quilogramas na Lua será igual a, tá? Então, vamos lá. Eu tenho o meu peso, eu tenho a minha massa, né, vezes a força gravitacional. Então, pessoal, eu tenho, ó, se eu, olhando aquilo, o que eu quero descobrir a minha massa. A massa eu tenho aqui? Não tenho, ó. Então, vamos colocar aqui no ladinho. O que eu quero descobrir, né? Eu não tenho, ó, estou tentando descobrir aqui. Ó, consegui fazer. Então, vamos lá, pessoal. Eu tenho, a fórmula é essa daqui, né? O peso. E eu tenho, então, eu tenho peso? Tenho peso. Então, vamos colocar aqui na fórmula. É igual, minha massa eu tenho? Não, a minha massa eu não tenho. Eu tenho a força gravitacional? Tenho a força gravitacional aqui. O que está multiplicando passa dividindo, tá? Isso aí é matemática básica. Então, aqui, então, M é igual, que eu quero descobrir, a minha massa é igual. 80 dividido, então, por 1,6. Então, a minha massa lá na Lua será quanto? 50 quilogramas, tá bom? Então, é isso aí, galera.
Então, terminamos por hoje. A próxima aula teremos a terceira lei de Newton. Beijos, até mais!